Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de entrevistas, hoje com um parceiro muito especial, um amigo já de longa data. É com um prazer imenso que recebo neste divã digital, o divã onde procuro trazer aqui profissionais que hoje fazem um bom e um importante uso também desta rede profissional. Tenho hoje aqui nesta sessão, o prazer de estar com o João Azevedo e Silva. João, é um prazer imenso poder ter aqui neste espaço para poder também partilhar com a minha comunidade um pouco da tua história e também beber um pouco da tua experiência e de algumas das tuas, enfim, recomendações e sugestões para uma boa utilização aqui do LinkedIn. Muito bem, Pedro, muito bom dia, sempre com a energia e a boa disposição que te são características, e é uma característica realmente inata no teu caso. Queria começar por agradecer esta oportunidade. É uma oportunidade, obviamente, de estar a falar com aquela pessoa que é a referência absoluta nacional nesta matéria e, portanto, é com certeza um privilégio para mim, mas acima de tudo é um gosto. E quando as duas coisas se juntam, ser um privilégio do ponto de vista profissional e ser um gosto do ponto de vista pessoal, com certeza que estamos satisfeitos. Portanto, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Espero sinceramente contribuir um bocadinho, nem que seja modestamente, para o valor acrescentado de mais uma iniciativa meritória tua. Tu és uma pessoa que declina muito bem a palavra inovação, e isto é mais um desses, como dizer, dessas peças de um puzzle que vais construindo ao longo dos anos e que vais gerando valor para a tua comunidade, para as audiências em geral e, portanto, mais uma vez é com muito gosto que aqui estou. Obrigado. João, gostava de, antes de mais, de lançar aqui uma importante primeira questão, que é quem é o João, para que a comunidade possa conhecer um bocadinho e a audiência possa conhecer um bocadinho quem tu és e o que fazes. Sim, senhor. Muito bem, Pedro, muito obrigado também. Tenho todo o gosto. Bom, eu diria que tenho 47 anos, o tempo passa, é um facto. Tenho uma vida profissional que foi, na verdade, marcada por uma decisão. Essa decisão foi deixar a vida executiva pouco depois dos 40 anos e enverdar por um projeto próprio. O meu projeto próprio atual é conhecido, chama-se Upperside, é uma empresa exclusivamente de gestão e aconselhamento de carreira, mas antes disso tive uma vida normal, de quadro, digamos, empresarial. Eu sou licenciado na Universidade Católica em Gestão, onde estive entre 1989 e 1995. Isto até já faz confusão dizer estes números tão antigos, pensei, pá, isto é quase arqueologia histórica. Bom, e depois tive, digamos que uma vez mais, o privilégio, porque é disso que se trata, de poder começar a minha carreira numa casa fantástica, numa casa onde entrei com 22 anos, salvo erro, para 23 e onde saí depois dos 40, que é a Unilever. A Unilever é de facto uma powerhouse na sua verdadeira acessão e foi absolutamente fundamental por duas razões. Primeira, porque os anos de formação de todos nós são absolutamente decisivos para aquilo que vamos ser no futuro e, portanto, ter a oportunidade de trabalhar numa empresa tão potente, tão profissional, onde, digamos que o culto de fazer as coisas bem é, de facto, uma preocupação permanente, moldou muito a minha vida profissional. Esse é um primeiro tema que é absolutamente incontornável. O segundo foi uma oportunidade que me deram de mudar, digamos que, de uma área core da empresa onde eu trabalhava, que era no marketing, para mudar para uma área de recursos humanos. Ora, se fizermos uma ponte com aquilo que hoje é a realidade do mercado, uma das teses fundamentais que os meus clientes hoje sabem é que eu sou um forte, não é defensor, mas sou um forte referenciador da teoria do recrutador conservador. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em Portugal não é muito fácil fazermos mudanças de carreira a meio da carreira. Não vamos agora aqui elaborar por isto. O que eu queria dizer era que tive a oportunidade, contrariamente à tendência, de poder mudar de marketing para recursos humanos. Bom, e a minha carreira teve uma inflexão que hoje nos traz aqui. Porque se isso não acontecesse, eu nunca teria eventualmente conhecido o Pedro Caramês desta forma,
nunca teria lançado a Parside e, portanto, eventualmente seria mais um rapaz que andaria aí pelo marketing ou pelas vendas ou uma coisa assim. Na verdade, fiz uma carreira de que me orgulho muito, em termos de gestão e direção executiva de recursos humanos. Com 29 anos de idade, fui nomeado diretor de recursos humanos da Lever, uma coisa que não é exatamente, enfim, banal. E a partir daí, bom, passei a minha década de 30 a trabalhar que nem um louco em prol daquela casa, como era suposto. Portanto, fiz a minha carreira executiva, digamos assim. No final da minha vida na Unilever, tive ainda um assignment como assessor do CEO, foi a minha última, digamos, função na Unilever, e saí. Saí para um outro desafio profissional, na altura para ser Chief HR Officer de uma empresa nacional de tecnologia, mas como acontece tantas vezes na vida, quer dizer, eu hoje tento que isso não aconteça com os nossos clientes, na verdade não foi um casamento feliz. Ao fim de algum tempo percebi isso, claramente, e foi aí que tomei, digamos que, uma nova decisão que se tornou absolutamente decisiva, que foi fundar a Parside, apostar naquilo que foi um insight que eu ao longo dos anos ia tendo e que era relativamente simples. Não havia, na altura em Portugal, de uma forma totalmente dedicada, um apoio profissional a gestores executivos na gestão e aconselhamento de carreira. Havia muitas coisas parecidas, muitas coisas que gravitam na mesma órbita, mas com esta clareza de posicionamento não existia. E, portanto, a partir daí foi criar a Parside. De uma maneira muito simples, o que a Parside é? Bom, a Parside é uma empresa que trabalha num registro de ultra especialização e que, na verdade, só faz uma coisa: gestão e aconselhamento de carreira. Para quem? Só para indivíduos. Que indivíduos? Gestores e executivos. Ou seja, nós acompanhamos desde jovens talentos, middle managers, diretores e executivos, em 2 registros. Ou em sede de aconselhamento, numa boa tomada de decisão, ou em gestão de carreira, aumentando as probabilísticas de que o novo desafio profissional desejado possa acontecer. E isto é o que nós fazemos há 5 anos e meio, todos os dias. Com isso, penso, criámos, por um lado, um posicionamento claro, um posicionamento que é diferenciador no mercado, por um lado. Segundo, aproveitámos para criar curvas de experiência, porque quando nós trabalhamos muitas horas numa determinada profissão, a probabilidade de aprendermos alguma coisa é grande e com isso que aprendemos, de termos melhor performance, eu penso que também é grande. E, portanto, a nossa aposta foi: vamos crescer devagarinho, vamos ser pequeninos, mas vamos ser uma referência numa coisa. E essa coisa é a gestão e aconselhamento de carreira para gestores executivos. Portanto, Pedro, de uma forma sucinta, isto é o João profissional. João, pessoalmente. Deixa só dizer que, João, desculpa-me só perguntar-te, como é que o LinkedIn entra neste contexto? Ele entra ainda dentro da tua vida? Portanto, tu entras, ainda te lembras quando entraste no LinkedIn, se foi na outra vida ou se foi já nesta vida, digamos, nesta segunda etapa? Muito, muito bem, Pedro. Foi na outra vida e vou-te contar exatamente como é que aconteceu. Eu fiz uma pós-graduação, frequentei uma pós-graduação entre as várias que fiz na vida, apenas e só por gosto pessoal. Imaginem que fui estudar como é que se montava uma editora de livros. Gostava imenso, sou um leitor voraz, sou uma pessoa que gosta muito de pensar e, portanto, 3 vezes 9, 27, não vos fora nada e vai um, como diziam os nossos avós, e estou eu para fazer uma pós-graduação. Depois um dia tenho um professor, que era alguém ligado aos Estados Unidos, aos mundos anglo-saxónicos, que nos apresenta várias coisas e uma delas era uma coisa chamada LinkedIn. E eu, como rapaz curioso, mas o que é o LinkedIn? E pronto, foi assim que me juntei à comunidade. Curiosamente, tive a ver antes de começarmos esta nossa conversa, no ano 2007. Portanto, em 2007, posso até confirmar exatamente, só por curiosidade, exatamente, no dia 12 de dezembro de 2007 foi o momento em que eu aterrei no LinkedIn. Estava ainda muito longe da minha vida atual. Estavas ainda hoje, estavas nessa altura, João, muito longe de pensar que o LinkedIn teria, se calhar, anos mais tarde, uma relevância
tão significativa no negócio em que hoje estás e no teu projeto, não é? Sem dúvida nenhuma. Posso partilhar 2 ou 3 aspectos que são absolutamente fundamentais do LinkedIn, no LinkedIn na nossa atividade. Pedro, ainda hoje, às vezes, pessoas, minhas amigas ou até clientes, me perguntam se isto que eu vou dizer se é mesmo assim. E a resposta é exatamente assim. Então eu vou dizer 3 coisas. Primeiro, a plataforma LinkedIn tem-nos servido e tem-me servido para 3 coisas. Por um lado, é uma plataforma de comunicação, no sentido de nós fazermos atividades que podemos chamar de marketing, comunicação, relações públicas, uma vez que nós temos uma presença discreta, nós não somos vendedores no sentido hard selling e, portanto, nós, como eu costumo dizer, adoramos ser comprados. Gostamos mais de ser comprados do que de vender. Isto é apenas uma brincadeira semântica, mas significa o quê? Que tem sido um canal absolutamente fundamental da nossa estratégia de comunicação. Isto é o primeiro ponto que importa salientar. O segundo ponto, que naturalmente está relacionado com o primeiro, é que se nós fizermos uma segmentação daquilo que são os prospects, as pessoas que querem conhecer a Parside, eu diria que 50% dos nossos prospects vêm do LinkedIn, sendo que os outros 50% vêm por referenciação. Nós, de facto, temos 2 sources of business muito fortes. A referenciação dos antigos clientes, dos amigos, dos colegas, dos diretores de recursos humanos, das empresas de executive search, que acham que nós podemos eventualmente ser parceiros de algumas pessoas com que se cruzam. Tudo isto é muito importante. Em segundo lugar, o LinkedIn é muito importante. Portanto, o segundo aspecto do LinkedIn na nossa atividade é ser, de facto, um gerador de potenciais clientes. E a terceira e última é, naturalmente, como alavancagem ou como alavanca em termos de contactos, de networking. Eu lembro-me, por exemplo, e são só histórias com certeza que são curiosas, mas posso dizer, sei lá, 2 coisas. Desde estar a trocar mensagens de LinkedIn com o secretário de Estado, é uma coisa curiosa, que não me conhecia de lado nenhum, mas deve ter achado graça, até meter conversa com, enfim, um vice-presidente muito mediático de um clube de futebol muito mediático. Eu tenho na minha vida privada, digamos, uma ligação forte a um determinado clube de futebol, apesar de ser agnóstico em termos de trabalho, já agora fica registado, portanto trabalho com toda a gente, como é óbvio, mas o ponto foi, eu comecei a enviar umas mensagens de LinkedIn a criticar a política desportiva e ele começou-me a responder. Bom, hoje tratamos por tu e somos, digamos, diria que não somos amigos próximos, mas temos uma relação pessoal. O que é muito curioso, foi o LinkedIn. Eu não tinha maneira de chegar ao homem. Portanto, são 2 historietas, mas que acabam por nos ajudar a perceber que o LinkedIn pode ser uma ferramenta altamente potente. João, e para além dessas 2 histórias que falaste, há uma terceira história interessante que foi como é que nos conhecemos, não é? Como e quando nos conhecemos. Gostava que pudesses, de alguma forma, também partilhar esse momento. Também tem graça também, porque mais uma vez tem a ver com o LinkedIn e é pelo LinkedIn. Ora bem, então eu vou explicar. Quando eu estava a preparar o projeto Aparside, um projeto não se faz na sua forma final, ou seja, vai sendo construído. Aquilo que para mim era muito claro, ainda hoje é uma preocupação minha, é que nós queremos criar um serviço de maior valor acrescentado possível, existente em Portugal, para os nossos clientes. Para isso, nós temos que ter as competências relevantes em nível máximo. E o que é que nós fizemos? Identificar quem é que seriam os parceiros que nos interessava ter no nosso portfólio, a trabalharem connosco e com os nossos clientes em todas as áreas. E quando eu começo a investigar quem é que seria a pessoa de referência em Portugal, pois com certeza que uma dúzia de pessoas me começaram a falar de uma pessoa que tinha um nome curioso, o Caramês, que ainda hoje alguém diz o Camarésio, né? Mas que eu não conhecia. Como eu sou um rapaz que até lê umas coisas, imediatamente detectei que já havia, salvo erro, 1 livro ou 2 publicados. E, portanto, fui um bocadinho investigar quem era e quem é que não era. E o que é que eu faço?
depois uso o LinkedIn para me conectar e chego à conclusão que por acaso até já estava conectado, portanto eu já nem me lembrava que tu já fazias parte da minha rede, e envio-te uma mensagem de LinkedIn, salvo erro, apresentando o projeto da Parkside, e penso que dando o meu telefone. A seguir, lembro perfeitamente que estava na rua, na Baixa de Lisboa, enfim, uma coisa qualquer pessoal, quando tu me retribuis, dizendo: olá, João, fala Pedro Caramês. E eu achei curioso, que é, espera lá, então, mas eu mando isto há 2 horas atrás, e este senhor não sabia quem tu eras, não é? Isto pode ser que isto funcione. Bom, a história é esta, e depois há uma coisa mais curiosa, é que na verdade, a nossa interação pessoal, se bem me lembro, começa em janeiro de 2015. Porquê é que isto é importante? Porque, para quem conhece a história da a Parkside nasceu em janeiro de 2015. E, portanto, quando eu costumo dizer que existem parceiros e parceiros, com certeza quem nos acompanha ao longo das dores, ao longo das alegrias, e nós os dois sabemos que ambas têm acontecido, felizmente mais as alegrias do que as dores, é sempre muito reconfortante olharmos para trás e dizer, bom, a Parkside vai transformando-se, hoje é uma pequena empresa muito profissional e muito diferente daquilo que foi a Parkside inicial, mas há pessoas que estão cá connosco. E isso é uma coisa fantástica. Portanto, a nossa relação é uma relação quase de como é que se diz, o que é que os ingleses dizem, dos foundations. Portanto, há qualquer coisa desde os foundations. Portanto, isso é um tema interessante, e quando eu estava, enfim, a preparar esta conversa, reparei nesta quase coincidência astral. Portanto, janeiro de 2015 a sério, e penso que estamos conectados desde 2013. Penso que é isto. Exatamente, exatamente. Portanto, fizemos aqui uma boa, e é um prazer imenso também, desde a primeira hora, ter também acompanhado, João, este teu projeto, que de alguma forma foste, de uma forma como tu acabaste de explicar, peça a peça, foste levantando um castelo que hoje, como tu dizes e bem carinhosamente, é um pequeno castelo à beira-mar plantado, mas que de alguma maneira tem sido rico em múltiplas experiências com tantas centenas de profissionais, com que também tenho tido a extraordinária oportunidade de poder deixar um pequeno contributo, um pequeno, digamos, apoio exatamente em todo este crescimento também pessoal e profissional que de alguma forma vão tendo tantos clientes que têm passado pela Parkside. João, voltando aqui ao LinkedIn, és um homem de hábitos na rede, portanto fazes aqui, tens algumas ações, algumas rotinas diárias nesta plataforma. Sem dúvida. Que ações é que tu fazes que nos bem. possas partilhar? As pessoas Sim, ficam sempre com aquela curiosidade, bom, mas o que é que uma pessoa como o João, que tipo de ação é que ele faz na rede? Sim, senhor, com todo o gosto. Olha, Pedro, primeiro gostava de desfazer um mito, e o mito é, porque já me perguntaram várias vezes, quem é a agência que faz os seus posts? A agência chama-se João Azevedo e Silva, às 7 da manhã, às 8 da manhã, na hora de almoço, sempre que pode. E, portanto, acho que a palavra-chave é, na verdade são duas, regularidade e consistência. A regularidade significa, eu uso o LinkedIn permanentemente. E permanentemente significa permanentemente. Portanto, eu há meia dúzia de anos, portanto, desde 2015, vamos dizer 2014, comecei a sério, uso o LinkedIn todos os dias. Mas todos os dias, não sei quantas vezes. Então, mas não fazes mais nada? Perguntam-me. Não, não, faço mais tudo o resto. Portanto, primeira questão, o LinkedIn tornou-se um hábito natural. É importante. Segundo, o tema da consistência. Um dos conselhos que eu dou às pessoas é que pensem que, na verdade, nós estamos perante uma plataforma poderosa de comunicação. Para nós termos uma plataforma de comunicação ativa, nós temos que ter uma estratégia e um posicionamento. E temos que pensar, antes de publicar, quem são os diferentes segmentos, as audiências, que nos podem ver. Por exemplo, no meu caso, potenciais clientes, atuais clientes, antigos clientes, diretores de recursos humanos, profissionais de recrutamento, executive search, executivos, donos de empresas, professores universitários,
a minha família e amigos, etc. Pensarmos o que é que nós queremos comunicar, quais é que são as mensagens-chave e fazê-lo com consistência, permite-nos ter, na verdade, uma estratégia de comunicação. E, portanto, se me perguntarem, mas isso existe? A resposta é, existe. E, portanto, a primeira recomendação, ou a primeira partilha que eu faço é, de facto, eu sou o autor de tudo, e é importante, porque isso dá autenticidade. Okay? Compreendo perfeitamente que haja quem tenha os chamados ghostwriters e tudo isso, tranquilo, mas a autenticidade é um valor importante, até nas imperfeições. Até nas imperfeições. Segundo, uma lógica de regularidade. Terceiro, uma lógica de consistência. E quarto, termos uma disciplina férrea em termos da relação com os outros na rede. Aqui é uma coisa verdadeiramente fundamental. Eu sou conhecido por não responder à maior parte dos comentários aos meus próprios posts. Muitas vezes comentários a favor, contra, para a direita, para a esquerda. Não é, digamos assim, muito bonito nós entrarmos num registro fácil de Facebook ou de Twitter, outras redes importantes, de picardias intelectuais. Nós dizemos uma coisa, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, com tranquilidade. Sermos capazes de resistir ao nosso impulso primário, que é de pôr as emoções na rede, para mim é absolutamente um conselho que eu dou a todas as pessoas. Enfim, não quero aqui entrar por coisas mais pícaras, mas posso dizer que alguns dos nomes piores que me chamaram foi no LinkedIn. Nunca me esqueço de um célebre epíteto de neofascista. Quem me conhece pessoalmente sabe que podem me chamar muitas coisas. Algumas até terem razão. Essa não é de certeza algo que possa ser atribuído a mim. E, no entanto, eu olhei para aquilo e disse, velha máxima, as coisas às vezes dizem mais sobre quem as diz do que sobre o objeto, sobre a pessoa, e portanto disse, epá, não me vou chatear com isto. Ora, para se conseguir fazer uma coisa destas, é preciso ter uma prática de autocontrole emocional. E, portanto, um conselho que eu dou, as redes sociais, tal como o LinkedIn, ou principalmente o LinkedIn pelo seu contexto profissional, não são campos de batalha, não são campos para egos e não são campos para emoções à solta. Isto é absolutamente letal na minha experiência de LinkedIn. Portanto, eu misturei aqui um bocadinho alguns hábitos com já alguns conselhos, enfim. E fizeste muito bem, João, e fizeste muito bem. Oh, João, para além desta atividade de comunicação, de alguma maneira tens também outras atividades, sejam elas neste momento, à data, ainda procuras pessoas pelo LinkedIn, ainda fazes prospecção de contactos e ainda, relativamente à caixa de mensagens, que imagino que deve ser um organismo vivo e que, no fundo, gerador de dezenas e dezenas de contactos que aqui, como é que tu consegues, de alguma forma, também gerir estes dois campos, obviamente aqui, seja do campo da prospecção, seja até do campo também das mensagens e da gestão das mesmas? Certo. Olha, Pedro, é assim, primeiro, como é que dizia alguém? Faz o que gostas e não trabalharás. Não é bem verdade, porque nós, fazendo o que gostamos, trabalhamos, mas a verdade é que gostar ajuda muito. Primeiro, disciplina e sermos capazes de fazer uma coisa chamada walk the talk. Eu tento e penso, posso dizer que, com uma ou outra exceção do esquecimento, eu respondo a toda a gente. Dá-me trabalho. A única coisa que eu posso dizer é que não há segredos. O único segredo é, ok, escrevo relativamente bem, ajuda. Domino os códigos protocolares, também ajuda. Tanto escrevo ao senhor doutor, presidente do Conselho de Administração, como ao Zezito, que tem 17 anos, e que o pai disse, fala com o João. E isso é engraçado. Mas, na verdade, é perceber que as pessoas que estão do outro lado, se nos escrevem, alguma coisa existe. E isso é um investimento de tempo, de atenção, de elogio, muitas vezes de pedido de ajuda. E, portanto, nem que seja 2 linhas, respondo sempre.
Portanto, esse é um primeiro ponto sobre a gestão da inbox. E de facto não há segredos. Os segredos é trabalhar. E os segredos é responder ao sábado, e responder ao domingo, e responder com a televisão ligada, e estar a ler o jornal, e estar com o LinkedIn. É isto. Segunda questão, que é a questão dos prospects. Bom, nós na Upperside trabalhamos apenas B2C do lado dos indivíduos e, portanto, como não fazemos recrutamento, não temos a questão da prospecção nem de clientes, porque não o fazemos nunca. Portanto, como eu disse, nós nunca falamos com prospects, é sempre ao contrário, reagimos e não identificamos talento, porque não precisamos. No entanto, nós temos uma ferramenta muito importante, que é a intelligence. Nós somos conhecidos na Upperside por ter bases de dados, digamos assim, de indústrias, empresas e pessoas-chave. Ora, obviamente, o LinkedIn é uma ferramenta absolutamente fundamental, mas não seja do meu colega que tem a responsabilidade exclusivamente, porque temos uma pessoa cujo dia-a-dia é passado 100% a fazer intelligence, de criar bases de dados consistentes, relevantes, sobre determinadas indústrias e as suas empresas e os players mais relevantes e tudo isso, que servem os nossos clientes. Ora, esta pessoa trabalha com o LinkedIn de manhã à noite. Portanto, na verdade, a Upperside usa também o LinkedIn para fazer prospecção de perfis. Não é para os contactar, mas é para os ter e poder, de certa maneira, orientar os nossos clientes quando querem, por exemplo, vou dar 3 exemplos, acho curiosos. Primeiro, nós fizemos já em 2020 uma peça curiosa que é quem nas 100 maiores empresas portuguesas, em top management. Com certeza que o LinkedIn foi importante. Não foi só o LinkedIn. Usámos outras ferramentas, mas essa foi importante. Outro, enfim, nós falamos muita coisa, a gente fala muito de uma coisa que é o private equity. Empresas de private equity que adquirem outras e tal, e isto pode ser importante. Porquê? Porque muitas vezes elas adquirem empresas e querem colocar pessoas da sua confiança para missões de transformação. Ora, nós temos que saber quem é que são as private equity. A seguir a isso, mas quem é que são os partners das private equity? Mais uma vez, o LinkedIn ajudou-nos, não a 100%, porque nós sabemos que há pessoas que não têm perfil de LinkedIn, mas eu diria que se calhar, Pedro, no mundo que a Upperside trabalha, eu arrisco dizer que 80% a 90% das pessoas relevantes estão no LinkedIn. E, portanto, é uma ferramenta poderosíssima. João, esta caixa, há pouco estavas a falar das tuas estratégias de gestão de inbox e se calhar importa aqui também dizê-lo que entre telemóvel e entre computador, provavelmente aqui ainda te desafias e desafias os outros, mostrando que toda essa gestão de inbox hoje é provavelmente tipicamente conduzida sempre através do teu PC ou também vais ao telemóvel? Conta-nos lá. Isso é uma pergunta daquelas que tem, como é que se costuma dizer, vem com água no bico. Eu vou-te mostrar o meu segredo. Eu mandei vir do Japão, da China, da China não, porque por causa dos animais, não. Do pangolim, mandei vir um super telemóvel que me ajuda no meu trabalho e que vou mostrar em primeira mão. E, portanto, é um momento único e ímpar de vermos aqui o grande telefone que tem sido hoje responsável por este apoio incrível que tens tido portanto, na gestão do teu inbox. Para gerir a Upperside, eu uso um supercomputador transformado em telemóvel, que na verdade vou mostrar agora. Que é exatamente este telemóvel. Que momento, que verdadeiro símbolo da modernidade e um símbolo este que é revelador. Exatamente. Que é revelador, João, da eficácia com que tu hoje, de alguma forma, acabas por trazer ainda esta gestão de mensagens. Não é? É muito engraçado, é verdade. Diria assim, isto é uma das minhas características, eu acho que não há ninguém que passe pela Upperside que não se meta com o meu telemóvel. Sim. Já tive coisas incríveis em restaurantes. É talvez um dos símbolos icónicos também da Upperside. E da Upperside, A Upperside vai ter daqui a mais uns anos, vai comemorar assim um aniversário mágico e na parede da Upperside estará provavelmente este dispositivo, este aparelho que foi
e que ainda é hoje responsável por tão importantes telefonemas, tantas ligações e comunicações a clientes que, de certa forma, através deste aparelho, receberam notícias maravilhosas, não é? Quer eles, Sem quer tu dúvida. também. Não é? É verdade, é verdade. Esta história do telemóvel é uma história linda porque demonstra várias coisas. A primeira é quando eu tenho prospects, portanto, pessoas que me conhecem pela primeira vez, há muita gente que olha para o telemóvel. E há muita gente que se ri, etc., mas não tem coragem de questionar. Mas há gente que não se ensaia nada. E então, às vezes, ao fim de uma hora de conversa sobre carreiras, portanto, coisas importantes, eu pergunto, tem alguma pergunta? E já me aconteceu alguém dizer assim, tenho. Porquê é que tem esse telemóvel? E eu, Isso funciona. isso, fazendo. Bom, o que é que eu queria dizer sobre isso? Eu trabalho, de facto, exclusivamente através de laptop, através de computador. Tenho um computador, um Ultrabook, portanto, muito fininho, muito leve, que me permite trabalhar em montes de sítios, muitas vezes, tendo café, nisto e naquilo. Sou conhecido que ando sempre com o meu pequeno brinquedo, o meu pequeno bebé, onde trabalho afincadamente. O meu telemóvel, na verdade, ajuda-me para duas coisas que são, obviamente, básicas, mas que na minha atividade são fundamentais. Uma delas é, obviamente, os telefonemas e a outra é uma característica também minha, que é a gestão por SMS. Eu sou conhecido por disparar SMS, sei lá, eu levanto-me, eu moro, enfim, no centro de Lisboa, às vezes vou a pé para o escritório, às vezes são 45 minutos a pé, 40 minutos, quer dizer, não vou todos os dias a pé, mas muitas vezes vou, e eu consigo ir os 40, 45 minutos a mandar SMS para a minha equipa consecutivamente. E quando chego à porta do escritório na Rua Castilhos, penso assim, epá, mas que ruas é que eu... E depois penso, algum dia ainda sou atropelado. Todos os dias este tipo de registro. Mas de facto, este telemóvel para mim é muito importante, porque como estou muito habituado ao sistema de digitação, ajuda muito em termos de eficácia das SMS. E as SMS são muito importantes para mim, até por uma coisa, quando eu estou durante o dia com clientes, eu não posso atender telefonemas. E às vezes consigo rapidamente só dizer retribuirei, agora não, ou pequenas coisas. Portanto, na verdade, é quase uma brincadeira que se transformou num instrumento que, do ponto de vista de funcionalidade, tem o seu papel. Agora, se me perguntares o que é que verdadeiramente é importante nesta brincadeira do telemóvel, respondo diretamente, é a lista de contactos. Esse é que é o tema. O resto não interessa muito. João, já nos brindaste aqui com várias histórias de vários tipos, de várias naturezas, de encontros, de desencontros aqui pela plataforma, onde conheceste e onde já partilhaste aqui muitas experiências também, muitas histórias de... Hoje que até histórias essas, João, que trazem à Aparside portugueses e pessoas aqui do mundo da lusofonia que estão espalhadas pelos 4 cantos do globo. Não é verdade? E que hoje, através deste espaço também, que é o LinkedIn, acabam por chegar à Aparside de uma forma... Portanto, podes-nos partilhar um pouco dessas experiências também, ou seja, destas histórias de o português que estava algures numa ilha do Pacífico ou de uma ilha do Atlântico e que de alguma maneira encontrou aqui a Aparside. Partilhar-nos aqui algumas destas histórias também. Claro. Se calhar também giras de Sim, partilhar com todos, não é? Com todo o gosto. Olha, por exemplo, uma das coisas interessantes é perceber que a comunidade de portugueses na diáspora, portanto, os portugueses lá fora, são uma importante fonte para a nossa atividade. Ou seja, o que é que estas pessoas procuram? Muitas vezes, por razões familiares, o regresso a Portugal. Ora, quando partiram há mais de uma década, as redes mudaram, os seus contactos mudaram, as pessoas, algumas deixaram de estar no ativo e, portanto, perderam, digamos, essa vantagem e por isso contactam, e algumas contratam, felizmente, a Aparside no sentido de as ajudar. Isso é, digamos assim, os portugueses que vivem lá fora. Mas depois também temos outra coisa curiosa, que é os estrangeiros que querem vir para Portugal. E isso também tem sido uma história curiosa, porque temos desde a comunidade óbvia, que são os brasileiros, e portanto aqui gostaria de uma nota especial que é, enfim, uma certa, enfim, isto é uma conversa alegre, mas há uma certa tristeza minha,
por ver que as histórias dos brasileiros que nos contactam são todas iguais, que é tirem-me daqui, basicamente. E, portanto, não é sempre um diálogo alegre e jovial e cheio de samba e de forró, às vezes não é. E isso é muito, muito diferente nós ouvirmos falar e termos clientes que nos contam como é que é o dia-a-dia. Eu nunca me esqueço, os senhores, um casal que me disseram que no domingo anterior tinham ido à ópera no Rio de Janeiro, salvo Rio de Janeiro, porque já não saíam de casa tipo há semanas. Ora, nós aqui estamos com o confinamento, certo? Lá não é confinamento, aquilo era permanente. Quer dizer, estas coisas que para nós fazem confusão, mas como assim? Há semanas que não saem à rua. Portanto, lembro-me desta história, obviamente, menos feliz. Mas agora, passando para outro registro. Um registro de histórias que vais partilhando aqui. Naturalmente que a maior parte dos cidadãos estrangeiros, sim, uma coisa desde logo é ter aquele velho mapazinho com os países e começar a pôr como é que era? Pioneses, antigamente sim, dizíamos. Sim. Pronto, agora já não existe isso. Os pinos. Agora, pinos. E agora é os pinos, não é? Os tiques, e começar a ver. No outro dia uma coisa muito curiosa, que é, nós já tivemos ou temos clientes em todos os continentes, exceto na Austrália. Portanto, fica daqui desde já um repto a quem nos está a ouvir, enfim, às 34 pessoas, ou 3,4, que se houver algum potencial cliente que queira conhecer a Upperside, residente em Brisbane, Adelaide, ou etc, etc, teremos muito gosto, mas não seja porque vai ser uma estreia na Upperside. Bom, relativamente ao resto, muito interessante, olha, por exemplo, uma das coisas interessantes é alguns portugueses da comunidade de Macau, em que comentam o que é ser português hoje numa região que está já na China, toda esta riqueza cultural, esta ambivalência política, vista por cidadãos que são nossos compatriotas. Portanto, eu costumo dizer que a Upperside é para mim também um privilégio. E é um privilégio porque, de um ponto de vista das realidades humanas, nós conseguimos ver pelos olhos dos nossos clientes coisas incríveis. Por exemplo, clientes em África, a contarem, João, cheguei agora ao escritório, e então, passei ali por um ajuntamento, aquilo estava um bocado bravo. E no fundo, basicamente, era a polícia a malhar nas pessoas, as pessoas a malhar na polícia, mas o homem vinha a correr porque tinha um Skype comigo e contava-me isto assim do género. Está tudo bem, foi só ali um pequeno problema, pronto, aquilo está um bocado mau, mas eu já cá estou. Este tipo de outras realidades que nos entram pelo computador e pela sala dentro, é uma coisa muito, muito rica que nós vamos experimentando nisto. E depois, claro, há as historietas do senhor indiano, empreendedor, que nós não fazemos ideia como é que o senhor nos descobriu e que basicamente queria usar a Upperside para fazer negócio. Portanto, basicamente não interessa nada se é ou não é gestão de carreira, o ponto é, muito numa lógica comercial, como é que o meu amigo João me vai ajudar a colocar os meus produtos da minha fábrica, algures no meio da Índia, em Portugal. Essa é uma coisa interessante. Outra história engraçada, um miúdo que queria vir jogar para o Sporting. E então, basicamente, era a ver como é que eu conseguia arranjar contactos para lhe dar uma oportunidade na Academia de Alcochete. Eu tentar explicar que eu fazia gestão de carreiras de gestores. E ele, claro, dizia, está bem, já percebi, mas, aquela coisa que a gente diz, eu não faço, e a pessoa do outro lado diz, já percebi que não fazes, mas agora vais fazer. Portanto, isso também era interessante. E a terceira história... Uma nova área de negócio, quem sabe? Era uma nova... Era. Isso aí, exatamente. Aí era eventualmente. Aí a concorrência é que era feroz. Era feroz. Estava a pensar em registrar a marca Gestifoot, mas achei que se calhar era melhor. E fizeste bem. Fiz bem. Mas a terceira história era de um senhor italiano que me contactou sem falar inglês. Eu não falo italiano, ele não falava nada, e então aquilo foi uma conversa muito interessante. O senhor estava lá no seu escritório e eu pensei nisso, olha, eu posso falar portunhol, posso falar inglês, posso falar português, posso arranhar francês, agora italiano, eu vou lá
Então a conversa foi uma conversa entre o senhor a falar italiano, eu a falar português, espanhol e também um bocadinho algumas palavras aprendidas nas séries italianas. Nas séries, e nas séries da máfia, que eu gosto de ver essas séries. Às tantas pensei, epá, este tipo pensa que eu sou, mas é um candidato a abrir uma delegação de uma sociedade mais ou menos secreta e mais ou menos não, e totalmente criminosa em Portugal. Bom, histórias engraçadas que têm a ver muito com realmente nós termos acesso ao globo e Claro. também com outra coisa muito interessante, que é a questão da intermediação da tecnologia. Que é pensar isto que eu acabei de contar. É incrível. Quer dizer, o senhor no meio da Índia, o senhor em África, o senhor em São Paulo, o senhor em Curitiba, a pessoa em Macau, a pessoa no meio de Itália, e de repente estamos a conversar. É de facto que se nós pararmos um bocadinho, algo que é, ainda hoje nos causa perplexidade, não é? Como é que isto é possível? Enfim, mas são assim algumas historietas. E boas historietas, João, e boas historietas. Sim, muito obrigado. Olha, Giro, giro. gostava de, agora para fecho da nossa, aqui da nossa Sim, sessão, da nossa sim. super fantástica entrevista com tão bons Muito obrigado. momentos, que pudesses, e já partilhaste algumas recomendações, hoje para profissionais, hoje gestores de topo, muitos deles que ainda não estão hoje, em alguns dos casos, tão, digamos, conscientes sobre esta realidade, que nos pudesses partilhar um pouco daquilo que são algumas orientações que estes profissionais hoje devem ter na gestão, na sua gestão das suas carreiras, mas se calhar aqui, eventualmente, com o foco no LinkedIn, que preocupações achas tu que eles devem ter para um Certo, bom posicionamento nesta plataforma? Enfim, certo, deixo-te certo. aqui este espaço para poderes, de alguma maneira, deixar algumas orientações neste fecho da sessão. Com certeza. Acho que, Pedro, primeiro ponto, vamos falar de uma gestão passiva e de uma gestão ativa de LinkedIn. Gostava de dividir em dois momentos. O que é uma gestão passiva? É termos um perfil altamente profissional. O perfil ser altamente profissional significa várias coisas. Significa, desde logo, que se alguém nos quiser encontrar, aquilo que é a primeira impressão sobre o nosso posicionamento e o nosso valor profissional é algo que está de acordo com o que nós queremos projetar e não como uma espécie de o perfil é assim uma coisa mais ou menos, mas eu sou muito bom. Este tipo de raciocínio, um bocadinho old school, que é depois quando eu for entrevistado ou conversar com alguém, eu depois demonstro. Nós não vivemos num mundo em que depois demonstra. É, no momento zero, como dizia o nosso antigo Primeiro-Ministro e hoje Secretário de Estado das Nações Unidas, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. E, portanto, é importante nós termos o perfil de LinkedIn, diria que até é quase a medida mínima, absolutamente profissional e impecável. Mas há uma segunda razão, que é, todos nós sabemos que sejam empresas finais, sejam entidades recrutadoras profissionais, vulgo Executive Search, Headhunters e companhia, há muita gente à procura de perfis. Ora, nós sabemos que há algoritmos. Os algoritmos definem a maior capacidade ou menor de nós sermos encontrados por quem nos interessa que nos encontre. Portanto, sermos capazes de construir perfis que tanto para o olhar humano, no primeiro caso, como para os mecanismos máquina, no segundo caso, portanto, motores de busca, de procura, nos permitam chegar onde nós queremos, são dois argumentos muito fortes para termos um perfil de LinkedIn como deve ser. Portanto, isto é numa lógica passiva. Quando nós vamos para uma lógica dinâmica, bom, acho que há aqui 2 ou 3 temas que podemos voltar a eles. O primeiro tem a ver com a absoluta compreensão do poder de comunicação e, portanto, de termos uma estratégia que seja pensada e pensada holisticamente. Quem são os stakeholders, as diferentes comunidades, o que é que queremos passar, quais é que são os riscos, as vantagens. Portanto, trabalharmos verdadeiramente profissionalmente aquilo que queremos comunicar é um ponto que para mim é absolutamente fundamental e que eu poderia reduzir à palavra estratégia. É preciso ter uma estratégia de ativação. Em segundo lugar, a questão da consistência.
Ninguém quer pessoas que de manhã são assim, no dia seguinte são de outra forma, hoje são pessoas altamente racionais, amanhã perdem a cabeça numa caixa de comentários. E, portanto, sermos altamente consistentes na veiculação, altamente controlados, é também uma recomendação que para mim é absolutamente óbvia, não é? E depois há um terceiro tema que é muito importante, que é precisamente a identificação de contactos relevantes. Nós vivemos num país e num mundo em que há mercados formais e há mercados informais. Os mercados informais são os mercados da referenciação. Eu conheço este conhece aquele. Nós não temos que necessariamente estarmos a falar de coisas não éticas. Podemos falar de processos mistos, em que há uma identificação, por exemplo, de candidatos, que depois são encaminhados para processos formais. Isto é perfeitamente normal. Ora, conhecer as pessoas que são fundamentais para o meu posicionamento profissional, para a minha carreira, parece-me que neste contexto é mero bom senso. Ora, o que é que o LinkedIn permite? Permite conhecer. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem o que eu quero dizer. Quando uma pessoa está a meio da sua carreira e eu faço a seguinte pergunta: quantos profissionais de recrutamento ou quantas casas de recrutamento conhecem Portugal? E a resposta típica é pouquíssimas. Não faz sentido. Porque são pessoas que podem alavancar a carreira, independentemente dela hoje estar bem, estar mais ou menos ou estar mal. E, portanto, estão todos no LinkedIn. O trabalho que eu fiz de elencar e levantar todas as casas, todos os profissionais, segmentá-los, etc., que nós fizemos na Parside, obviamente, não com o mesmo profissionalismo, admito, mas é relativamente simples de ser feito por um indivíduo. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez ainda mais surpreendente. Imagina que aparece um determinado cliente que é marketing manager. Então o que é que o senhor quer? Eu quero ser um marketeer de topo em Portugal. Muito bem. Então diga-me lá, quem é que são os 100 marketeers de topo em Portugal? Não sei. Quem é que são os CMOs que o senhor tem que seguir? Não sei. Antigamente, há 20 anos, Pedro, isto era normal. Era preciso research, era preciso telefonemas, era difícil. Hoje em dia, desculpe, é básico. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que eu quis dizer? É uma ferramenta muito potente, é uma ferramenta que pode dar resultados, que dá resultados e que, como todas as ferramentas, tem que ser manejada profissionalmente. Porque o risco, se isso não acontecer, são dois. Primeiro, não extraímos o valor que podemos. É um tipo de risco. O outro risco é mais grave, que é estragarmos a nossa reputação, o nosso equity, por usarmos mal. E aqui é que temos um problema por causa da perenidade da mancha digital, da pegada digital. Portanto, resumindo e concluindo, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que tem sido absolutamente fundamental para a Parside. Segundo, é instrumentalmente relevante para a maior parte das pessoas, nomeadamente do business, das empresas, dos profissionais da gestão, se quisermos, e que tem que ser olhada com o profissionalismo que merece, sob pena de não extrairmos todo o valor potencial e que pode fazer a diferença numa carreira, ou pior ainda, sob pena de estragarmos coisas importantes, como a nossa reputação, a nossa imagem e todas essas coisas. Portanto, acho que são temas suficientemente sérios para recomendar a toda a gente que utilize e que utilize profissionalmente. Ótimo, Pedro, João. Excelentes recomendações que deixaste aqui. Acho que para quem hoje está a assistir e a beber todo este, de alguma forma, tudo isto que temos estado aqui nesta boa conversa a gerar, será também seguramente aqui alto valor acrescentado para muitos que se calhar ainda são céticos e ainda questionam e duvidam, e até em alguns mercados que nós e alguns públicos mais séniores, eventualmente menos apegados ainda a esta característica digital, mas que hoje também acreditamos nós, com tudo isto também o mundo tem vivido, também se vão sentindo aqui que estas componentes digitais vão ganhando uma relevância também ainda mais reforçada. Não é? João, para terminar, pedia-te apenas para, de alguma forma, poderes explicar às pessoas como é que elas podem saber mais sobre a Parside e como é que podem também saber
um pouco mais sobre ti. Muito bem, muito obrigado. Pedro, antes de mais foi um gosto, muito obrigado. Espero antes de mais que as pessoas que eventualmente estejam a ver esta sessão, que no final possam dizer que valeu a pena, que tiraram alguma espécie de valor acrescentado, por modesto que seja. É para isso que aqui estive com todo o gosto, para além de retribuir o teu gesto simpático de convite. Segundo lugar, bom, a Aparside, temos naturalmente LinkedIn, como é óbvio, agora terminava dizendo que não temos LinkedIn, não. Temos o nosso site, portanto, o aparside.pt, www.aparside.pt, onde temos, digamos que a nossa intervenção e as nossas propostas muito discriminadas. Por exemplo, temos um Q&A que é propositadamente muito extenso, porque é importante as pessoas compreenderem, e isto é uma atividade ainda, quer queiramos, quer não, de nova geração. Portanto, há muitas dúvidas. Portanto, o site faz sentido, mas nada como usar os velhinhos e-mails e, portanto, vou apenas dizer, podem usar dois. Se quiserem falar institucionalmente, nós temos o office@aparside.pt, portanto, office@aparside.pt, mas eu também pessoalmente tenho todo o gosto em partilhar o meu, João Azevedo e Silva, tudo pegado, João Azevedo e Silva, @aparside.pt. E com estes dois contactos mais o perfil de LinkedIn, depois estamos à vossa disposição. É verdade, no site temos o telefone, temos tudo isso, à disposição para qualquer dúvida, troca de impressões, críticas, comentários, debate político, podemos conversar sobre futebol, enfim, sobre o que vocês quiserem, incluindo sobre o vosso próximo passo de carreira. Muito bem. Bom, eu irei colocar estes links que o João acabou de partilhar também neste vídeo, para que vocês depois possam, neste descritivo deste mesma entrevista, poderem facilmente identificar o e-mail e os links também para poderem conhecer mais deste incrível projeto da Aparside e poderem, quem sabe, também se desafiarem aqui a olhar para a vossa carreira de uma forma diferente e preparar se calhar um 2021 com nova energia, eventualmente com maior confiança. João, foi um prazer imenso, assim que esteve a assistir, agradecer a atenção que dedicou a esta entrevista. Este ciclo de entrevistas vai continuar com outros profissionais que aqui partilharão um pouco dos seus estados de alma, da forma como hoje utilizam esta importante plataforma e trazer-lhe também a si algumas recomendações, sugestões, orientações para uma melhor gestão da sua presença digital, para uma melhor ação, sejam elas ligadas hoje à área de carreiras, mas também a outras componentes também da atividade profissional. Um bem-aja para todos, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Até à próxima a todos e até breve. Muito obrigado.